Bom dia, gente, tudo bom? Eu me chamo João Vitor, para quem não me conhece, eu sou estudante do oitavo período de Economia da UFS e hoje eu estou aqui para poder produzir meu primeiro vídeo sobre economia, né, e afins. E hoje eu vim especificamente responder algumas perguntas que me fizeram, tá? Sobre o tema. E a pergunta que vai ter o tema principal é de uma querida que ela me fez e é uma pergunta magnífica. A pergunta seria como a política de uma cidade pequena está relacionada com o desenvolvimento do país. É uma pergunta um pouco complexa, mas não é possível de responder. Primeiro, antes de tudo, antes de a gente adentrar mesmo na discussão desse tema, ela me pediu para fazer algumas pontuações introdutórias sobre economia. E, pois bem, quando a gente começa a estudar economia, nós começamos a estudar pelos conceitos da microeconomia, tá? Micro, pequeno. Então, em linhas gerais, nós usamos uma representação na microeconomia que se chama fluxo circular de renda, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Onde nós temos o mercado de bens e serviços, onde nós temos o mercado de fatores de produção, as empresas e as famílias, tá? Então, de forma geral, tudo que vira despesa para a família vira receita para a empresa. E tudo que vira despesa para a empresa vira receita para a família. Por quê? Porque as famílias vendem fatores de produção, certo? Seja aluguéis, mão de obra. As empresas compram, pagando seus salários e os aluguéis, que são fatores de produção também, isso de forma de linhas gerais, porque a gente sabe que pode ser um pouco mais complexo do que isso. E as empresas, elas vendem, certo? Elas vendem bens e serviços que gera receita para elas e despesa para as famílias. Beleza. Esse é um fluxo circular de renda fechado, de uma economia fechada, onde ela ainda não existe governo. Quando a gente acrescenta o governo nessa economia, o governo está ligado em tudo. Por quê? Porque de uma compra de cartão de crédito você paga IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se você compra alguma coisa no mercado, você está pagando ICMS, imposto, né? Imposto e mais imposto. Mas tudo bem, todo país tem imposto. Então, o governo, ele está ligado em tudo. Todo o fluxo o governo está. Isso quando a gente coloca numa economia aberta, certo? Onde já existe governo, tá? Então, o que é que acontece? Partindo desse princípio, os municípios eles não são diferentes. Eles também respeitam o fluxo, maior ou menor dependendo do seu tamanho, tá? Quando a gente for falar de política de município, é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais delicado. Por quê? Porque todo município ele vai ter sua política, suas regras, né? Então vamos lá. Eu quero trazer para cá um tema para poder vocês entenderem melhor no sentido macro, né, como o micro interfere. Então vamos lá. Vamos falar sobre desenvolvimento, tá? O desenvolvimento de um município. Então vamos lá. Se você tem uma gestão, uma prefeitura, né, um prefeito, que ele não tem política definida, o município sofre, o município estagna. Ah, João, por quê? É simples. Porque se o município não tem uma política de desenvolvimento educacional, a gente está falando aqui de capital humano, então uma política definida de desenvolvimento educacional. Por exemplo, eu vou adentrar um pouco mais sobre. Se não tem essa política de desenvolvimento, ele não vai ter pessoas capacitadas do mercado de trabalho do próprio município, prejudicando o capital humano, prejudicando o emprego, fazendo com que o município tenha uma baixa média de produção de empregos e qualificação, certo? Fazendo com que aconteça algumas coisas que eu vou citar mais para frente. Ele vai ter um número limitado de pessoas na sua cidade, porque o crescimento populacional vai ser afetado por isso. E você perceba que uma política de desenvolvimento não definida, ela interfere em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Até na coisa mais básica. Então, vamos lá.
educação. Uma política de desenvolvimento educacional, ela visa principalmente a qualificação da mão de obra. Ah, João, como? Se a gente pega uma educação de qualidade no ensino fundamental, certo? Do primeiro ano ao nono ano, e qualificamos nossos alunos para ele ir para o ensino médio, que isso aí isso é de caráter estadual, tá? Como funciona nos estados. Se esse município não prepara esses alunos de forma satisfatória dentro das suas escolas municipais, preparando eles para o futuro, seja como acompanhando as tendências do mercado, fazendo incentivos à ciência, à pesquisa, à tecnologia. Se eles não propõem seguranças no sentido de diminuir o impacto da desigualdade, vamos dizer assim. Por quê? Eu falo isso pensando na realidade do meu município, tá? Meu município, para quem não sabe, é Poço Redondo. E não quero falar do caráter propriamente da cidade, mas falando, se eu percebo que a minha cidade ela não prepara os meus alunos do ensino fundamental, tá, para um ensino médio bom, ele propriamente não vai ter uma faculdade boa. Então, ele já vai ter deficiência educacional. Essa deficiência educacional vai ser como o efeito dominó, tá? Então, o efeito dominó, o efeito bola de neve. Quando ele chegar na faculdade, ele vai sofrer, né, muito para poder se qualificar, certo? E isso acarreta um baixo desempenho profissional, se esse aluno não conseguir se desenvolver. Mas veja bem, quem tem deficiência educacional dificilmente vai chegar na faculdade. Tem que ter muita força de vontade, tem que correr muito atrás, a gente sabe disso. Não estou falando que isso vai ser uma regra, tá? Mas se a gente não tem uma educação básica, certo? Que é caráter municipal, como é que a gente vai formar o capital humano da melhor forma? Se esse indivíduo já está sofrendo deficiências educacionais da forma mais básica, tá? Então, se eu não tenho ensino profissionalizante na minha cidade, que a prefeitura faz parceria, seja lá com SESI, SENAI, com institutos profissionalizantes, como é que eu vou ter um mercado de trabalho forte, certo? Como é que eu vou ter um mercado de trabalho forte no meu município, ou pessoas qualificadas, para poder até sair, porque o fluxo circular de renda, nós também prevemos a entrada de capitais externos, que às vezes, pessoas que trabalham fora, mas que mandam dinheiro para as famílias da sua cidade. Vocês sabem que isso acontece. E isso também é uma geração de renda. Isso é entrada de dinheiro no município. Então, se a gente não forma essa base, nós vamos ter deficiências. E quando a gente vai passar agora para a saúde, se nós não temos uma política de saúde municipal efetiva, eficaz, nós também não vamos ter desenvolvimento, porque a gente pode ter, talvez, um índice de desenvolvimento local baixo, certo? Um índice de desenvolvimento humano baixo, porque a saúde é o principal de tudo. Nós precisamos ser saudáveis, né? Precisamos ser saudáveis para poder trabalhar, para poder estudar, para fazer qualquer coisa. Então, uma política de saúde, né? Ou seja, hospitais de qualidade, onde tenham médicos, onde não faltem remédios, onde as contas do hospital estejam em perfeito balanço, que é difícil, mas em perfeito balanço, e a gestão seja eficaz, que isso tudo é de obrigação do município, né? Isso tudo interfere também na progressão das pessoas para fora, porque vai criar um município carente, vai criar um município cheio de problema, e onde o próprio município, para poder mudar isso, vai ter que se desdobrar mais ainda, mais do que ele já não está fazendo, para poder que as pessoas não venham perecer, né? Não venham ficar mais doentes, venham ficar mais saudáveis, e por aí vai. Ah, João, uma política de saúde efetiva, o que seria? O básico de todo hospital, tá? Então, aqui a gente está falando de efetividade, tá? De efetividade. Mas isso tudo está ligado com desenvolvimento, tá? Se a cidade ela é preocupada com o desenvolvimento, ela vai se preocupar nos mínimos detalhes,
tá? Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala também de emprego, como eu falei atrás, capacitação da mão de obra, né, da capacitação do capital humano, da educação. Isso tudo gera emprego, isso tudo vira emprego. Nós crescemos para trabalhar, certo? Desde a nossa infância, desde o básico, como é que a gente vai virar um bom profissional? O que é que acontece? Agora a gente vai para o próximo passo. O êxodo da sua cidade. Você sai da sua cidade para morar em outra que tenha um desenvolvimento acontecendo. E isso causa o quê? Deficiência na sua cidade. Porque você que geraria renda para a sua cidade, que você gastaria o dinheiro lá, você está tirando o dinheiro de lá. Então, percebe como tudo na economia é interligado? Percebe que toda a decisão ela precisa ser tomada com um mínimo de cuidado, tá? Agora, quando a gente vai falar política de desenvolvimento também, nós também temos que prestar atenção que existem políticas voltadas para as empresas, tá? Como é isso, João? São políticas que o município desenvolve, certo? Como era exemplo, subsídios, certo? Isenção de PTU, né? Isenção disso e daquilo outro, para poder fazer com que uma determinada empresa venha para o seu município e gere emprego. Olha que bacana. Se o município ela tem uma política efetiva de educação, saúde, emprego, ela consegue ter um desenvolvimento. Só que, claro, isso tudo está atrelado também à inovação, à tecnologia, certo? Um dos grandes pensadores, um dos grandes economistas que falam sobre isso é Schumpeter. A teoria de Schumpeter, em linhas gerais, ela é pautada na inovação, certo? No desenvolvimento causado pela inovação. Ah, João, o que seria a inovação? A quebra abrupta, certo? De um determinado padrão econômico. Ah, João, como? Uma empresa criou um método novo de desenvolvimento, seja de... Deixa eu pensar aqui um pouco. Um novo remédio, certo? A indústria farmacêutica descobriu uma nova fórmula para a cura de determinada doença. E essa determinada doença, muitas das vezes, afetava a grande maioria da população. Por exemplo, isso é inovação. Então, ele criou um salto. Se o gráfico econômico de crescimento econômico seria uma linha reta, sim, crescente, a teoria de Schumpeter diz que essa inovação ela faz uma quebra, faz um deslocamento para cima e já não tem mais. Então, a economia ela partiria daqui. Certo? Os computadores, o que foi que fizeram depois que criaram? Desenvolvimento atrás de desenvolvimento, certo? Inovação atrás de inovação. Sistemas operacionais dos computadores causam isso também, porque às vezes eles causam, eles facilitam os processos, eles agilizam os processos. Artigos de descobertas científicas, seja de qualquer coisa, sobre métodos econômicos, teorias econômicas, ou então de fazer determinado procedimento em determinada indústria, tudo. Tudo que gera uma inovação, segundo Schumpeter, gera desenvolvimento. E esse seria um motor, tá? Schumpeter também fala do caráter do empresário nessa inovação, porque seria o empresário, certo? Que seria responsável por essa inovação. Então, quando a gente tem uma política de desenvolvimento que a gente pauta também o fortalecimento das empresas, das indústrias, nós estamos proporcionando, certo? Dando cenário para que um determinado empresário inove, certo? Você inovar, você gera um aumento em produtividade, certo? Geralmente a inovação ela tem esse objetivo, em gerar maior produtividade, certo? E produtividade está ligado também com desenvolvimento, tá? Com desenvolvimento. Então, se eu tenho aqui uma determinada empresa que produz 2 sapatos por hora, tá? O ganho de produtividade ou inovação, né, como a gente sabe desde a Revolução Industrial, em uma máquina que faça sapatos mais rápidos, onde passa de fazer 2 para 8 sapatos por hora, nós causamos um impacto
financeiro, econômico muito forte, porque vai gerar um efeito de cadeia, certo? Vai gerar um efeito onde essa empresa, se ela determinar, se ela não patentear, né? Depende, também tem isso. Se ela não patentear a inovação dela e ela fizer a distribuição, todas as empresas do ramo vai conseguir produzir mais sapatos, mais dinheiro entra, mais sapatos vendem. Isso tudo, né, que eu falei, entre as políticas de educação, saúde, geração de emprego, isso tudo, partindo para um macro, gera um efeito absurdo. Porque imagine, eu estou falando isso do exemplo de um município. Agora você imagine isso de milhares que tem no Brasil, ou em todo o país, ou todo mundo. Então, cara, o efeito macro de uma política não efetiva de uma cidade gera redução do PIB, certo? Redução da competitividade do país. Os investidores de fora não vão querer investir no Brasil, multinacionais não vão querer vir. Então, por exemplo, o caso que aconteceu do fechamento das fábricas da Ford, né? Das montadoras da Ford. Isso gera baixa no emprego. Isso gera retrocesso. Então, um município ele tem que ter também uma política boa, uma política efetiva. Ah, João, você só falou do município. Agora, claro, o governo federal já está incluso nisso. Então, tipo, políticas, certo, elas são também direcionadas para o Ministério do Planejamento. Então, o Ministério do Planejamento, ele tem, certo, os projetos, certo, eles têm as direções que eles devem seguir e eles aconselham também a cada município como deve seguir, porque todo o país ele deve seguir como se fosse uma frente única, né? Claro que não é assim que acontece, a economia não é simples, a economia não sim, sim, não, não, é preto no branco, não é. Tudo é na dinamicidade, tudo acontece de forma assíncrona, entendeu? Mesmo tudo interligado. Um acontecimento em um determinado estado vai interferir na minha economia muitas vezes meses depois, ou vai interferir em um estado quilômetros de distância. Veja o exemplo do Rio Grande do Sul. Veja o aumento de preços que isso faz. Então, assim, a economia de um país, ela está diretamente ligada à política de todo município, certo? E vice-versa. Todo município é interferido também pela política geral do país, certo? Desde que nosso país é regido por uma Constituição. Não é como os Estados Unidos, que cada estado possui, por exemplo, suas leis, ou leis diferentes, embora possuam as leis convergentes ali do país. Então, em linhas gerais, a política de um município, ela afeta diretamente, certo, o desenvolvimento de um país, certo? Até porque o país é formado de municípios, né? De grandes cidades, municípios. Então é algo óbvio. Os pequenos detalhes de uma política, ela interfere sim, porque economia é uma rede, economia é como se fosse uma teia de aranha. É isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Eu tenho outras perguntas na espera para poder produzir outros vídeos sobre. Até isso, muito obrigado por assistir, muito obrigado até aqui. Aguarde para o próximo e bom final de semana para todo mundo, tá? Tchau, tchau.